não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Qual é a diferença entre alinhar o Brasil com o Foro de São Paulo e alinhá-lo com a Rússia e os árabes? Não há diferença nenhuma. Né? O Foro de São Paulo, comparado com isso, é uma coisinha apenas, pequena. Quer dizer, nós estamos largando a esquerda pequena latino-americana e nos integrando na esquerda mundial. Aqueles que fazem isso são inimigos do Brasil, inimigos do Bolsonaro, inimigos do pessoal que estava nas passeatas. O povo brasileiro é cristão e conservador. Ele não quer saber de chinesar o Brasil, né, e de alinhar o Brasil com esses maiores assassinos de... Veja, os chineses e os muçulmanos atualmente são os maiores assassinos de cristão que já existiram na história. Hoje você tem mais matança de cristão do que em qualquer outra época da história. E nós vamos ignorar isso só porque nós queremos vender galinha? O que é isso, pô? Né? Então, veja, a aliança com os Estados Unidos é importantíssima porque o Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de comida no mundo, tá certo? E nós temos condição, vamos dizer, de impor as nossas condições, tanto aos chineses quanto aos árabes. Você quer, nossa comida custa tanto. Pronto, acabou. Mas para isso, é aliança com os Estados Unidos. Agora, se você, em vez de aliança com os Estados Unidos, você se submete à China, na China, tudo, incluindo o comércio internacional, em primeiro lugar, é arma de guerra, meu Deus do céu. Eles não querem só comerciar com o Brasil. Né? Você veja, a China precisa da Austrália por causa dos minerais, do Brasil por causa da comida, né? E da Venezuela por causa do petróleo. Ela quer dominar tudo isso. Não tinha um plano de uma estrada chinesa que atravessava o Brasil inteiro até o Chile? Isso é dominação geopolítica, é uma coisa óbvia. Né? Agora, toda hora vem falando, os Estados Unidos querem dominar a Amazônia. Não tem um americano na Amazônia, vai mais de 40 anos, meu Deus do céu. Tem lá gente da ONU, que é parceiro dos chineses também. Você tem chinês, você tem alemão, você tem francês, mas americano não tem. Agora, esta mania anti-americana do Brasil foi colocada pela mídia na cabeça até dos militares. Ora, eu sei, militar é escravo mental da mídia. Eles não têm autonomia intelectual nenhuma. A mídia manda na elite. Né? Eu penso assim, a classe jornalística, ela não é uma parte, né, da esquerda, ela é a liderança, ela é a força dirigente. Por quê? Na mídia você tem camaradas que estão no Partido Comunista há 50 anos, que estudaram muito. Né? Muitos estudaram com a KGB, meu Deus do céu. Não é um nem dois, você lê o livro do Mauro Abrantes e vai ver as pessoas lá. E você acha que eles estão fazendo jornalismo? É apenas jornalismo de oposição? Fala, não, isso é um plano geoestratégico, eles estão alinhados com a China e com os países árabes. Para subjugar o Brasil, é isso. Agora, me responda o seguinte, qual país ficou rico comerciando com a China? Nenhum. Né? Agora, qual país ficou rico comerciando com os Estados Unidos? Muitos, a começar pela própria China. Então, não precisa dizer mais, né? Agora, tem gente que pensa no seu interesse imediato. Ele precisa vender os frangos, precisa vender os boi agora. Né? E não pensa no ano que vem, não pensa daqui a 10 anos, e não pensa no destino do país. Pensa só na sua imediatez financeira. É uma coisa de uma estreiteza mental, assim, criminosa. É o que o Eric Wenger chamava de estupidez criminosa. Ora, vale a pena você amarrar os cintos um pouco para fazer uma aliança séria com os Estados Unidos e Israel, você poder defender o país vamos dizer, dessa penetração invasiva dos chineses. É o que o próprio Bolsonaro falou. Nós queremos comerciar com os chineses, mas nós não queremos que eles comprem o Brasil. Ora, mas se você instala, por exemplo, esse aparato de reconhecimento facial, que entrega a identidade de todos os brasileiros, todos, para o serviço de inteligência chinês, acabou a soberania nacional. Acabou. O Brasil ele entreposto daquilo. Ainda tem cara no próprio governo que diz, eu vejo isso com bons olhos. O que é isso, gente? Vamos acordar, né? Aproveitando o seu conhecimento e a oportunidade única aqui, aproveito para fazer uma pergunta que está bastante em voga no Brasil.
o nazismo era um regime de esquerda ou de direita? Ou essa pergunta não faz sentido? E o fascismo? Olha, muito recentemente o grande historiador israelense Zeev Sternhell publicou um livro sobre o fascismo francês. E o título é Ni droite ni gauche, nem direita nem esquerda. O fascismo é um outro fenômeno, e o nazismo é outro fenômeno ainda. Realmente não é possível você definir um regime, um movimento político, somente pelo seu discurso ideológico, porque sempre existe uma tensão entre o discurso ideológico e a prática. Então é muito difícil você dizer, isso aqui é de direita ou de esquerda. Ora, na sua origem, presta atenção, na sua origem, o fascismo italiano era evidentemente de esquerda, porque o tópico que criou a discussão da onde nasce o movimento fascista foi o seguinte: a classe social pode ser o agente da Revolução Mundial ou não pode? E alguns teóricos fascistas responderam, não pode, porque não existe proletariado internacional. O proletário, quando sai da sua nação, vai para a nação vizinha, ele não vira um proletário lá, ele vira um lumpenproletário, ele vira um mendigo. Então não há proletariado internacional. Essa tese foi certíssima, foi amplamente confirmada na Guerra de 14, onde os comunistas esperavam que o proletariado internacional ia se voltar contra a burguesia e se recusar a lutar numa guerra imperialista. Aconteceu o contrário. O proletariado das nações foi a parte social mais entusiasticamente nacionalista e patriótica que houve. Então, nesse ponto, os economistas fascistas estavam certos. Então eles disseram, o agente da Revolução Mundial não é o proletariado internacional, mas as nações proletárias. Não se trata de proletariado contra a burguesia, mas nações proletárias contra nações burguesas. Nações exploradas contra nações exploradoras. Quem adotou isso aí depois foi Stalin. Na Segunda Guerra, ele adotou o chamado movimento terceiromundista que ele criou, era inteiramente baseado nisso. Então, o que é a política comunista? Era as nações proletárias contra as nações burguesas. Isso era teoria fascista, meu Deus do céu. Então, a gente tem que contar a história com base nos seus detalhes factuais concretos, não com base em generalizações ideológicas. Então, se você pegar qualquer dessas ideologias, tem elementos de direita e tem elementos de esquerda. Por exemplo, se você pegar, vamos dizer, o culto alemão, vamos dizer, as suas divindades primitivas, divindades vikings, etc, etc. Bom, tudo isso, sob certo aspecto, é conservador, porque está querendo o retorno ao passado. Mas, por outro lado, é revolucionário, porque queria, com este culto nacionalista, destruir o cristianismo. Então, é esquerda e direita ao mesmo tempo. Então, eu acho que não se deve discutir essas coisas só com esses carimbos. A coisa é muito mais complicada. Em todo caso, no mínimo, eu sugiro a vocês a leitura dos livros do Zeev Sternhell e, sobretudo, do Emilio Gentile, é um historiador italiano. Não é o Giovanni Gentile. Giovanni Gentile foi um filósofo fascista. Emilio Gentile. E nos Estados Unidos existe o James Gregor, talvez o maior estudioso de fascismo no mundo. Tem que ler essas coisas. Agora, esse pessoal discute baseado no quê? Na propaganda soviética dos anos 40. Ora, hoje em dia nós sabemos, e está mais que provado, a tese do Ernest Toppich, de que a Segunda Guerra foi concebida, planejada com 20 anos de antecedência pelo Stalin e que chegou a seus objetivos, essa tese hoje está amplamente comprovada. Agora, a gente publica isso no Brasil, dá lá nome de 2 ou 3 livros, o pessoal da mídia não lê, e vai ler o quê? Uma resenha que saiu no New York Times contra o livro do Ernest Toppich em 1985. E, essa tese é falsa. Eles não leram os livros, meu Deus do céu. Eu já dei a lista, já tem vários livros sobre isso. Hoje essa tese é irrefutável. Irrefutável. Stalin esperava utilizar os nazistas como tropa de choque, ou como navio quebra-gelo. Os nazistas invadem a Europa toda, destroem as democracias ocidentais, mas esses nazistas são loucos, não vão capazes de administrar nada, então nós vamos atrás, invadimos a Alemanha e tomamos tudo que eles conquistaram. Ué, não foi exatamente isso que Stalin fez? Fez e deu certo. Eu considero Stalin o maior estrategista de todos os tempos. É isso, gente.
Então, agora, para piorar a coisa, né? Veja, a gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então faz lá um belo discurso em favor da família, contra a destruição da família, etc, etc. Mas peraí. Será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Hã? Note bem, então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas, que continuam rigorosamente, patriarcalmente, ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso. Que nada, meu filho, educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, tá certo? Todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mais ainda, gente, eu estava falando agora mesmo da elite comunista, né, que continua no poder, né, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu, né? Apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então isso quer dizer que essa putada comunista fica com essa conversa de não, vamos destruir a família burguesa porque é opressiva, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. Tá certo? E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então isso quer dizer, isso não é um ideal que eles tenham. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar trouxa. Note bem, que em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo. O pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho. Se o filho fosse desleal, podia mandar matar. E não tinha problema nenhum. Agora, os escravos, não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho. A procriação era feita em gigantescas surubas. Reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo comia todo mundo, tá entendendo? E daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos. Pô. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E a partir do momento que podia casar, então naturalmente podia legar sua propriedade aos filhos. Então quer dizer, a família sustentava a propriedade e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os escravos primeiro adquiriram o direito de casar, né? E depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha, né? Ou um arado, um boi, uma vaca, um bode, um carneiro, né? Um cachorro, legar para o filho. Então, aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez, então, vamos dizer, do campesinato medieval, uma força política tremenda, capaz de aterrorizar. Às vezes, quando o campesinato se revoltava, toda a nobreza ficava aterrorizada. Tem até um filme muito interessante que chama O Tirano da Aldeia, Michel Kohlhaas. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist, do sujeito que primeiro inventou o pedágio. Hoje não está tão acostumado a pagar pedágio, você passa numa estrada, paga 10 pedágios, né?
O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha então o camponês trazendo seu cavalinho, né? Os caras, tem que pagar. Não pago. Daí tomaram os cavalos deles. Eles disseram, tomaram meus cavalos. Daí ele armou uma encrenca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha. Isso era, então, já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência dos seus valores, que ele pretendia legar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então significa o seguinte, continuidade familiar é poder, sobretudo é poder de ação a longo prazo. Então, os nobres, os senhores, os doutores, os ricos sempre souberam disso, então conservam suas famílias. Conserva sua família e convence o outro. Ô idiota, aqui ó, seu pai está te oprimindo, você destrói a família, né? Leva lá um monte de puta, põe dentro de casa, diz que é sua família, faz uma suruba, né? Chama aí a turma da parada gay e diz que é família, né? Pega lá a sauna, né? Antigamente tinha a sauna do Hotel Danúbio, que era famoso, tem um aluno meu que ia lá e dizia, hoje dei para 40 homens, né? E, então a sauna do Hotel Danúbio vira o quê? Uma família. São novas modalidades de estrutura familiar, como falam esses patetas da USP, da PUC, esses vagabundos que vocês pagam com dinheiro público para botar merda na sua cabeça, porra, para te ensinar o contrário do que acontece. E você ainda chama de senhor doutor, né? Então, os ricos, os poderosos, inventam essa conversa para enganar vocês. Dissolva a sua família, seja livre. Seja livre quer dizer, desvincule-se da instituição familiar, está sendo onde tem um pai que pode te legar propriedades, no mínimo vai te legar um nome, vai te legar o fruto dos seus esforços, e se transforma num átomo solto, né, que hoje está indo para a cama com a fulaninha, amanhã com o outro, com a outra fulaninha, e depois com o fulaninho, e depois com o cachorro, com o gato, com o bode, com o que você quiser, tá certo? E daí você fica sem esse substrato familiar, sem o seu apoio familiar, e você vira mais um átomo solto, enquanto nós aqui somos a força organizada. Quer dizer, a força organizada, unificada, constante, contra um monte de mosquitinho solto no ar. É isso que eles querem, porra! Então você defender, teoricamente, a instituição da família não significa nada, porque você não está discutindo com um idealista utópico que acredita no que está falando. Claro que no movimento revolucionário sempre tem os idiotas úteis que acreditam. Mas os chefes, os líderes, os ideólogos nunca acreditaram nessa porra, né? Você vai me desenganar que Herbert Marcuse, Max Horkheimer, tá certo? Theodor Adorno acreditavam nessa pataquada, mas o que é isso? Você já viu Max Horkheimer e Theodor Adorno participar de uma suruba? Mas nunca. Tinham suas famílias organizadinhas, cuidavam dos seus bens. Aliás, Max Horkheimer, que vivia falando da exploração capitalista, era o maior explorador capitalista, pagava salário de fome para todo mundo que trabalhava no instituto lá de Frankfurt. Quem conta isso? Herbert Marcuse, que era o único pobre que tinha ali, né? Claro que tinha os funcionários e tal, tinha dinheiro, mas dos intelectuais, o único pobre era o Herbert Marcuse. E o Horkheimer forçava ele a trabalhar, tá certo? Na base do pão e água. Então, vê se algum desses desperdiçou a vida dele, né? Trepando com todo mundo, praticando sexo livre, mas nenhum é louco, porra! Hã? Já diz o mineiro, quem tem cu tem medo. Então o cara quer preservar os seus bens, porque ele sabe que se ele dilapidar o patrimônio, ele mesmo fica impotente, os seus filhos são largados na miséria, totalmente desamparados perante a força do Estado e das grandes famílias que o dominam. Então não se trata de defender abstratamente o valor da família. Trata-se de desmascarar uma operação muito filha da puta, muito canalha, que esses caras inventaram para que só eles tenham família. Como esses caras da nomenclatura toda estão lá passando o cargo de geração em geração. Lá no mundo comunista, vai lá na Hungria, na Romênia, você vai ver exatamente. O negócio é puramente dinástico, né? Você veja o nosso amigo Alexandre Dugin, que é filho de gente da KGB e agora é o ideólogo da KGB e vai criar outro filhinho para trabalhar também na KGB, assim por diante, né? Agora, os outros, eles convencem, desfaça a sua família, joga tudo pela janela, né? Arrume 15 amantes, põe tudo lá dentro e diga que a suruba é família. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal.
Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.